Boa. Rodrigo, acho que dá pra gente ir começando aqui. Vamos, É, claro, vamos, vou tocar agora um pouquinho mais sobre um parâmetrozinho ali que eu mandei pra você, mas eu acho que dá pra ser uma conversa bem aberta, assim, também. Pessoal que claro, quiser ir mandando no chat aí coisa e também deve, não sei se querem deve. fazer abrindo o microfone, mas, Rodrigo, acho que dá pra começar primeiro. Pô, dispensa apresentações, mas eu acho legal Hum, formalizar aí, você fazer uma apresentação, é, falar um pouquinho aí de sua história desde o começo, assim. Acho que dá para primeiro passar antes de mercado financeiro, época de faculdade, assim, se apresentar assim, claro, acho que faz sentido. cara, eu saí do colégio, entrei na Mauá, que era uma faculdade né, de engenharia. Fiquei 2 anos. A minha maior nota foi 3 ou 3,5. Eu tinha DP, tinha 8 DP. E aí eu acabei caindo em engenharia civil. E eu me lembro que me pediram para fazer um projeto que era a fachada de um prédio com papel vegetal, régua T, uns negócios que vocês nem sabem o que é, mas enfim. E aí o meu projeto ficou parecendo o que o meu filho desenhava quando eu pedia para construir, para desenhar uma casa. Então ficou absolutamente ridículo. E aí eu vi e falei, meu, não é minha praia. E numa aula de física 3, que era a eletromagnética, não mais no ponto, mas na superfície, com uma integral dx, dy, dz, eu fechei o meu caderno e fui embora. E entrei na GV, mas eu não estou. O que eu estou falando é que esse período de Mauá, com cálculo, etc., foi muito útil para a minha carreira, tá? Aí eu fui para GV, eu tocava numa banda na época, porra louca total, né? Tocava toda quarta numa casa de show aqui em São Paulo, tal, ia dormir 4 horas da manhã, acordava às 7 para estar na GV e tal. E aí eu fiz GV, e naquela época você tinha duas possibilidades só. Ou você ia para o mercado financeiro, ou você ia para marketing, que no meu caso era ou Citibank ou Unilever. Empreender no governo Sarney não existia, sabe? Então, eu, por eliminação, fui para o mercado financeiro, fui ser trainee do Citibank e não porque eu, nossa, eu acho o máximo o mercado financeiro, mas eu achava o mínimo o marketing, né? E uma coisa legal, sabe que eu na época, eu participei de programa de seleção de trainee para a Unilever, que na época era o GC Lever. E fui aceito, mas eu fui aceito para a área de finanças. E o meu goal é isso, é tipo, cara, eu quero trabalhar na área da empresa que faz gol, igual time de futebol. Eu não quero ser goleiro, eu não quero ser zagueiro, eu quero ir lá ser centroavante. E trabalhar na área de finanças da GC Lever, eu ia ser, sei lá, zagueiro, não era o cara que ia brilhar. E aí acabei indo para o City, que foi muito legal, porque até então
não existia investimento estrangeiro no Brasil. E aí um dia eu estou lá na mesa, trainee, pentelinho, né, metidinho, e mesa de operações de banco tem 100 pessoas, 130. Em Wall Street, que eu trabalhei, tinha 500. Enfim. Aí o tesoureiro vem e fala, meu, tem alguém que fala inglês aí? E aí eu levantei a mão. Mas sem olhar para o cara, eu só levantei. Aí eu olhei, só eu tinha levantado a mão. 1989, 1990, não era comum aqui no Brasil, sabe? Aí ele falou, ô, como é que você chama? Eu, Rodrigo. Eu falei, ó, você vai jantar hoje com um investidor gringo que quer colocar dinheiro aqui no Brasil. Eu fui ver o Mark Mobius, depois dar um Google aí, o Grok, ou ChatGPT, ou o que seja, que é, meu, um dos pioneiros de mercados emergentes, sabe? Aí eu levei o cara aqui numa churrascaria em São Paulo, o cara amou, mas eu tinha 23 anos, sabe? E aí comecei a conversar direto com ele, operar para ele e tal. E aí, num dado momento, eu conversando com a turma dele lá, né? O tesoureiro do banco aqui no Brasil ganhou, na época de bônus, US$ 50.000. E eu conversando com o operador dele, o cara falou, ah, meu, eu ganho 500 mil. Eu falei, pô, eu tô no lugar errado, caralho. Aí eu fui fazer MBA em Nova York, na Columbia University, que é uma coisa que eu falo, MBA tem que ser em Ivy League. Se for fazer MBA em faculdade de quinta, esquece. Jogar dinheiro no lixo é legal, você pode até se divertir e tal, mas, meu, vai para a Flórida, pelo menos. Vai lá para Miami, ficar no mar, né? E aí fui fazer Columbia, saí de Columbia, fui trabalhar na época, CS First Boston, que era o Credit Suisse First Boston, que era um banco de investimento lá fora, tal. E uma outra cultura, e eu até conto que foi muito engraçado, né? Porque chegava no inverno, o nosso fuso, que eu operava Brasil, é 3 horas de diferença. Então, eu tinha que estar às 6 da manhã no banco, já pronto. E eu me lembro, o meu primeiro dia, eu cheguei lá e 5h45, tal, tinha uma salinha de reunião que eles transformavam numa cafeteria. Aí eu entrei, né, que na mesa de operações, contígua à mesa de operações. Aí eu entrei e falei, nossa, meu, Banco Rico é outra coisa, olha o que tem de coisa aqui, tinha tudo. Pãozinho, brioche, croissant, suco de laranja, café, eu enchi a minha bandeja, enchi. Falei, puta, meu. Aí eu fui saindo, tinha um hindu atrás da porta, falou, sir, you have to pay. Tipo, você tá achando que você tá de sacanagem aqui, velho? Pô. Mas, enfim, é numa outra realidade. A gente aqui no Brasil nem sabia o que era S&P. O que importava era o NAGE, era Vale, Petro, BB,
E é isso. Depois que o gringo começou a entrar, a gente começou a se ligar mais em quais eram os drivers que fariam a bolsa subir ou cair. Porque até então era o NAGE, NAGE, né? E óbvio que não tinha internet, não tinha computador, não tinha preço online, não tinha porra nenhuma, era tudo telefone. Tanto é que era muito comum, que é que eu conto, né? Como tudo era por telefone, a gente passava trote nos estagiários. O meu trote foi descobrir aonde estava o relatório sobre a ação do Banco Central do Brasil. Pô, eu virei o banco de ponta cabeça e não tinha. Por quê? Porque, porra, o BC não tem ação na bolsa, caraca, né? E aí teve uma menina da mesa de ouro, que na época era o dólar, que a gente ligava na maldade, na hora do almoço, tá? Ela estava sozinha na mesa. Fulana, quanto ao preço do ouro? Ela via lá, tal, tá bom, te vendi uma tonelada de ouro. Desligava. Aí a gente voltava para a mesa, e aí, fulana? Ela, não, que me venderam uma tonelada de ouro. Eu, jura? Quem? Ela, puta, não sei. E a gente dava uma lista com todas as corretoras do mercado, tipo, pelo amor de Deus, liga para todo mundo para perguntar se foi ele que te vendeu. E ela ligou, tadinha, passou a tarde. Oi, tudo bom? Oi, eu sou a fulana, tá? E aí teve um, estava na mesa de grana, que era a mesa que operava CDI, não era DI na B3, era CDI mesmo, era banco prestando para banco. E na época a taxa era 1.500% ao ano, não é 15%. Ai, que horror! 15%. Meu, quando eu entrei era 1.500, velho. Aí ligamos pro moleque também, ele sozinho na mesa. Pô, e como é que tá na grana aí? Aí olhou lá o preço, tanto. Então levou 5 bi. Desligou. Aí a gente foi falar com ele, né? Que depois do almoço. E aí, garoto? Alguma novidade e tal? Ele, não, nada. Como assim? Nada? Não, tranquilo. Óbvio que foi demitido, tá? Porque, enfim. Mas, enfim, a gente foi, ao longo dos anos, a gente foi evoluindo, fomos ficando cada vez mais perto do que é o mercado americano. Então, veio o mercado, teve uma boa, que era o mercado, quando abriu o mercado de DI. DI, você antigamente operava o PU, não a taxa. Entenderam? Então era tipo, compra 98.454, vendo a. E aí eu tenho um amigo de um banco que no primeiro dia foi operar DI e viu que o preço que o operador de pregão na época, né, ficava aquela zona na B3 ali, estava meio fora. Ele vende, vai vendendo. Mas quanto? Vende infinito. Aí ele foi ver, ele estava vendendo índice.
o operador de pregão estava na roda errada. Estava dando preço de índice e ele achando que era preço de DI. Mas, enfim, o fato é que a gente se consolidou. Eu acho que nós somos a maior bolsa da América Latina. Eu já passei um tempo no México, Argentina, que não dá para comparar. E o nível de sofisticação e produtos que nós temos hoje é bem comparável ao que tem lá fora. E eu estou falando porque eu já trabalhei lá fora. Então não é que eu, né, tô... Então é isso. Então pode falar que eu comecei operando por telefone, procurando relatórios sobre a ação do Banco Central do Brasil e fui acompanhando toda essa evolução. Por sorte de ser um sem vergonha que levantou a mão, que falava inglês, acabei tendo contatos importantes, fui fazer MBA e, e é isso. Então essa é, é a trajetória, né? Boa. Bem legal, Rodrigo. Eu queria especificar um pouquinho um ponto que você comentou. Eu acho que a parte do MBA eu falo por experiência própria, mas já escutei bastante gente, enfim, outros membros da liga, pessoas com quem eu estudo, enfim, que tem bastante interesse em fazer MBA fora, tudo mais. Se você puder dar uma detalhada de como que Claro, você fez para poder entrar no MBA e como que foi a experiência, e sim, o que mais agregou para você? cara, eu acho que o MBA, em primeiro lugar, primeiro, você precisa ter alguma experiência de trabalho antes. Se formar e fazer MBA é uma puta roubada, né? Segundo, procurar uma faculdade, como eu disse, Ivy League, né? Pensilvânia, Columbia, Harvard, Yale, né? Por quê? Primeiro porque você pode querer trabalhar em Tóquio. Se você falar que você se formou na Universidade Federal do Paraná, o japonês não vai saber o que é. Se você falar que você fez o Wharton, ele vai saber o que é. É Tóquio, China, Austrália, onde quer que seja, né? Europa. E eu acho que uma coisa que eu senti é o seguinte: a faculdade americana não é como a nossa, tipo administração de empresas, economia, é muito fluida, né? Que é o que eles chamam de Bachelor of Arts. Pra você ter uma ideia, eu estava no MBA, que tinha muito americano, 95% da classe. O professor fez uma fórmula na lousa com aquele símbolo da somatória, sabe? Teve um cara que levantou a mão e perguntou: professor, o que é esse símbolo? É esse o nível. Por quê? Porque o cara estudou história da colonização americana, história do. Ou seja, tem uma, duas ou três matérias que são bacanas pra caramba você aprender. Mas no fim do dia, tipo contabilidade em inglês, que é diferente da nossa,
e mesmo opções, blá, 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 mas o resto a gente sabe já, meu, com o pé nas costas, sabe? Só que a vivência, eu tive amigo francês, amigo russo, amigo americano, amigo japonês, que até hoje eu troco mensagem. E isso que eu saí em 95. Então, é uma maneira muito legal de você ter uma vivência diferente, fazer um networking diferente e estampar no seu currículo um carimbo que te deixa ir trabalhar onde você quiser no mundo. Não é, puta, virei um gênio, aprendi coisa pra caceta. Não, esquece essa merda, cara. A gente aqui é top, sabe? Mas, enfim, era outra época, era 94, né? 95. A diferença entre Brasil e Estados Unidos ainda era gritante. Aqui não tinha Netflix, sabe aquelas coisas que você acha que é meio bobagem, mas, porra, não tinha nada, cara. Não tinha computador para comprar. E hoje eu acho que já fechou bem o gap. E eu acho que o MBA só faz sentido se você quiser ir trampar fora. Não precisa, tá? Que hoje em dia, se você entra na Goldman Sachs, entra no Morgan Stanley, entra no Citibank, eles te mandam para lá. E pela vivência, que é que eu sempre bato nessa tecla. Falo, cara, eu já fui surfista, eu já tive banda, eu já toquei no SBT, no programa do Gugu Liberato, eu já fiz cagada pra caralho. Então, toda vez que eu vejo o nego, é porque eu tô lendo o livro do Warren Buffett, eu falo, meu, foda-se, cara. Quero saber o que você aprontou. Sabe? Que tipo, sabe que uma vez eu, moleque, 18 anos, ó, tava indo para Boracéia, e que é o litoral paulista aqui, e não tinha estrada, porque você tinha que ir pela praia. Não Voyage a álcool. Voyage era um carro da época. E acabou a porra do álcool. Tava eu e 3 manos no carro. Aí, puta, e agora? Não sei o que e tal. Meu, não teve dúvida. Fomos no mercadinho, compramos álcool Zulu, álcool de limpar a coisa, sabe? Enchemos o tanque do carro com álcool Zulu e tocamos o pau. Então, é isso que eu acho muito bacana ao longo da minha vida, que eu entrevistei muito jovem. Eu não quero saber que livro você leu, cara. Eu quero saber que perrengue você viveu. Olha os meus, olha o meu cachorro aqui. É meu cachorro. Quero saber que perrengue você viveu e como você conseguiu sair fora. Como você se virou. Porque ler o livro do Buffett, qualquer idiota lê. Até eu já li todos. Carta mensal, essas babaquices, o cara. Meu, ao ponto que uma vez eu estava fazendo uma série de entrevistas para trabalharem comigo, tá? E aí
E isso é um conselho que eu sempre dou, que eu aprendi lá. Nos Estados Unidos, no teu currículo, é importante você colocar no final que tipo de atividade extracurricular você fez. Ah, eu ajudei a construir 80 casas, eu ajudei na enchente do não sei o quê, eu sou membro do clube de xadrez, whatever, né? E eu, depois do terceiro cara que veio me falar que amava o mercado financeiro porque tinha lido o livro do Buffett, eu já de saco cheio. Chegou um cara e eu perguntei, e aí, meu, mas fora mercado, tal, o que que você faz? Ele, não, eu corro de moto, fui o mais jovem campeão de 1.000 cilindradas do Brasil. Porra, contratei na hora, cara. Porra, olha o foco que o cara tem que ter, ficar lá mexendo em moto e não sei o quê, não é porque era campeão, dane-se, né? Mas foi uma diferenciação. E é uma coisa que eu falo para todo jovem, eu falo, cara, quando você for fazer uma entrevista, tenta de alguma maneira mostrar como você vai contribuir com o cara. Você quer se ferrar? Ah, eu quero muito vir trabalhar aqui porque eu quero aprender. Porra, aqui não é escola, velho. Aqui não é faculdade, né? Eu cansei lá no JP Morgan de uma vez eu estava falando com 9 candidatos ao mesmo tempo, com o currículo deles na mão. Aí eu perguntei, pessoal, como chama o presidente aqui do banco? Ninguém sabia. Eu falei, cara, você não teve o trabalho mínimo de digitar na internet e pesquisar aonde você quer trabalhar? Porra, hoje em dia é absolutamente inadmissível, sabe? Então chega lá e fala, ó, eu quero trabalhar aqui porque eu vi que vocês estão com um projeto ABC e eu na faculdade me especializei nisso e gosto pra caralho, sabe? Não vai com papinho, eu quero aprender, eu quero uma carreira. Ah, se fuder, porra. Desculpa. Entende? E então, que hoje em dia, e outra, hein? As vagas estão fechando. O que antes precisava de 4 pessoas, hoje faz com 1. Então, a competição é muito grande. E chegar lá sem saber quem é, o que faz, quanto fatura. Não, porque ó, eu, eu quero trabalhar aqui no JP Morgan porque eu sei que vocês estão com 400 milhões de dólares de patrimônio líquido, tiveram um lucro de 1 bi o ano passado, e estão, estou dando um exemplo, tá? E estão investindo bastante na área de IDI, que é opção de DI, que é uma matéria que eu gostei muito na faculdade, inclusive eu fiz um trabalho sobre isso, se você quiser ver, tá aqui o link. Porra, olha a diferença de conversa, cara. Porra, sabe? E infelizmente, hoje em dia, a maioria do recrutamento inicial para as empresas top é feito por RH terceirizado, que vão obrigar você a fazer uma prova,
uma bobagem. Você não tem acesso à pessoa, sabe? Mas quando você chegar, tiver a chance de chegar no cara da empresa, toca pau, saiba da empresa. E uma vez lá, é o que eu falava para os meus meninos lá, os meus funcionários. Eu chamo Rodrigo Campos. Quando eu estava no JP Morgan, o meu sobrenome mudou. Virou Rodrigo JP Morgan. E eu falei, pessoal, usem isso, façam networking, vão conhecendo pessoas, sabe? Rodrigo da onde? Rodrigo JP Morgan. Ah, um minuto. Todo mundo quer te atender, todo mundo quer falar com você e vai criando, porque no Brasil é assim, você cria um círculo de amizades, conhecimentos, etc. E amanhã uma dessas pessoas pode te convidar para ir para onde ela está, entendeu? Então, o primeiro passo é super difícil, mas uma vez que você chegou, aproveita, né? E aí, depois que eu fui ficando velho, rico, eu ligava para fulano, atendia a secretária, e ai, mano, por favor, deixa eu falar com o Zé, né? Aí a secretária, quem quer falar? É o Rodrigo. Ah, Rodrigo de onde? Eu, de São Paulo. Só para espezinhar. Pô, foda-se, meu. Atende aí, cara. Conheço o cara, vou tomar happy hour com ele. Não, não, não. Mas é isso. O que mais? Boa, bem legal. Não É vai uma me das. perguntar para quanto o dólar vai, hein? Nossa, a pergunta aí é muito. Poxa, se você souber, me avisa, mas eu não sei se você vai ter resposta. Mas, boa, Eu te aviso depois que eu operar, tá? daí já fez o combo no mercado. Mas, boa, cara, eu queria fazer uma pergunta um pouquinho mais direcionada agora para a parte de asset. Enfim, você teve bastante vivência em asset, seja no Constellation, depois na Armor, né? Eu Uhum. queria que você falasse um pouquinho como que era o seu dia a dia, também um pouquinho mais específico para Armor, como que foi entrar nessa com o Alfredo, enfim, Alfredão? que, aham, putz, é um outro cara bem legal de mercado. Pô, já viu o Market Makers e vocês dois conversando com eles lá? Putz, cara, é bem massa de saber um pouquinho. Eu queria que você desse essa visão pra gente aqui também. Então, eu acho que o mercado de asset está fodido, porque não dá para cobrar 2,20 dando o retorno que eles dão. Então, o 2,20 veio dos Estados Unidos, só que lá o cara não se compara com o CDI, ele se compara com o S&P. Então, a rentabilidade do cara é 40% ao ano, 30%, menos 20%, tudo bem. Mas você chegar e falar, olha, eu vou te cobrar 2,20 para te dar 110% do CDI. Porra, então é sacanagem, né? Entende? Então, infelizmente, eu acho que é um mercado que tende a mudar. Acho que o 2,20 vai acabar. E uma coisa que eu vivi na pele, vendo ao longo dos anos, é que hoje, para você ter uma asset, é caro pra caramba.
Porque você tem que ter compliance officer, risk officer, uma equipe de operations robusta, Bloombergs, etc, etc, etc. Então, 1 bi de AUM é break-even. 1 bi. Vocês não têm ideia o que tem de gente que me liga, puta, Rodrigão, fudeu, o que eu faço? Eu quero me fundir com outra asset, porque eu tô com 400 milhões de reais AUM. Falo, velho, muda. Porque o que eu acho inteligente na minha cabeça, hoje que eu tô tocando dinheiro de famílias, né? Cara, por que eu vou pagar 2,20 para o Stuberger ou o Caveira, que é o Xavier, da SPX, ficar com 80% da minha grana em NTNB ou qualquer título público que seja? Eu prefiro ter. Eu fico com 80% eu, com zero custo, e vou pegar os 20% e vou querer colocar num lugar que corra efetivamente risco. Faz muito mais sentido, não é? Risco, porra, meu, subir 50%, cair 30%, tudo bem, whatever. E as pessoas estão acordando para isso. Tanto é que o que teve de saque em fundo multimercado nos últimos 12 meses é bizarro. É tipo, sei lá, 30% do que tinha, né? E de bolsa, caso da Constellation, nós tivemos um efeito aqui no Brasil, que foi quando a pandemia, o Roberto colocou o juro a 2%. É o que eu falo, quem vive de juro real é economista. A viúva vive de juro nominal. Até porque juro real parte do pressuposto que você nunca vai morrer. A viúva lá, 80 anos, o marido deixou 2 milhões de reais para ela, que pagava no juro nominal, pagava a empregada, luz, telefone. Quando foi para 2%, deixou de pagar. E esse pessoal entrou em pânico. Aí a turma da XP, etc., os assessores, venderam uma ideia que conseguiriam voltar para ter 7,5% ao ano. E aí meteram o dinheiro dela, coitada, em bolsa, nos IPOs que viraram pó. Você acha que ela vai voltar para a bolsa tão cedo? Nunca. Eu tive uma senhora que eu conheci que, meu, perdeu 80%, sabe? E então esquece. Tanto é que, porra, eu na física, tenho zero bolsa. Mas eu tô com 60 anos, né? Eu, se eu fosse jovem, teria outra coisa, teria Bitcoin, teria, né? Que vocês estão cheios de tempo para recuperar qualquer cagada que aconteça, mas eu não tenho mais. A mulher de 80 anos não tem a menor condição, né? E looking forward, assim como eu disse que quando eu me formei, ou você trabalhava em marketing,
no Citibank como trainee ou na GC Lever, hoje o marketplace é enorme. Então, tem gente que vive de ser influencer financeiro, tem gente que faz live, vocês sabem disso. Não é mais só asset ou banco. Você pode ser assessor, você pode trabalhar num family office. Meu, tem family office com 20 bi, sabe? Então, o mercado, ele cresceu muito em termos de oportunidades de colocação, né? O que eu acho fundamental hoje em dia, eu falo para todo mundo, é entender melhor esse negócio de inteligência artificial que está crescendo. Você sabe que tem uma faculdade, que eu tive um sócio que fez, na Califórnia, chamada Singularity, que lidava com esse tipo de coisa, tal. E isso é uma coisa muito interessante. Ele falou, meu, o ser humano, para o ser humano, o normal é ser tudo linear. Então, eu corri 1 quilômetro hoje, semana que vem eu vou correr 1,5 quilômetros, na próxima eu vou correr 2, e aí vai. Ele falou, meu, inteligência artificial e computação é exponencial. É 1, 2, 28, 70. E é o que nós estamos vendo. Então, eu me lembro que eu passava um tempão lendo o report de banco. Eu sou na época, sabe de onde veio o BRICS? Sabe, não? Sabe essa história do BRICS, do Lula? Um estrategista da Goldman Sachs, anos 90, não me engano, começo de 2000, falou para investir no BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e South Africa. E a gracinha é que brick, em inglês, é tijolo. Mas em nenhum momento era um negócio político, de amizade, de bloco. Não, era para você investir e ganhar dinheiro, especular na bolsa e pau, né? Mas, enfim, era um report que eu tive que ler. Eu tinha que ler o report do banco A, do banco B, do banco C, do banco D e tal. Hoje, imagina uma IA que leia tudo isso em 1 segundo. Como é que eu vou competir? Esse é o meu medo, sabe? Tipo, cara, dane-se o que você acha, ou o que você tá achando, o teu feeling. Já li 1.850 páginas sobre Bolsa Brasileira em 1 segundo. Hoje. E, né, e tem muito fundo lá fora, inclusive, principalmente, que é o que eles chamam de quants, que quem decide compra-venda é computador, cara. Tem uma pessoa. Então, se eu pudesse voltar no tempo e ter a idade de vocês e ter eu faria isso. Eu ia entender o que está rolando. Como é que é isso? O que é tokenização? O que está por trás do Bitcoin?
que, na minha opinião, é a grande sacada, não é o Bitcoin em si, é o token, né? É o blockchain, né? E iria, que é o que eu brinco, né? Eu tô tentando de tudo tentar voltar a ser bicho. Então, sentir cheiro, ouvir coisas, porque, que eu tô falando isso porque networking é fundamental. E eu tô falando para vocês o que eu falaria pro meu filho, tá? Que tá com 30 anos, que já tá formado. Cara, networking é fundamental. Em segundo lugar, sacar o que está acontecendo. Em terceiro lugar, que é o que eu sempre falei, meu, esse negócio de home office da pandemia foi a maior sacanagem que já fizeram com os jovens. Por quê? Porque 90% do que eu aprendi porque eu trabalhava numa mesa gigante com um nego de ouro, dólar, câmbio, DI, DDI, e eu ouvia o que eles estavam falando. E se eu tinha uma dúvida, eu ia lá e perguntava, ou eu ia para casa e estudava. Agora, no home office, você fica numa telinha tipo essa aqui, só com gente da sua área. Então, que nem você não tem nem a chance de ter dúvida, de ouvir algo diferente, de saber, nossa, isso existe. Pô, que é isso? Né? Então, networking, trabalhem no que vocês gostam, né? Eu já cansei de dispensar, que é o que eu falo também. Jovem que chegava lá para trabalhar comigo, que tinha lido que o mercado financeiro pagava bem. E eu via que o cara não estava nem aí, sabe? Não era a praia dele, tal. Eu falava, velho, você vai competir com um fanático. Eu tenho uns grupos de WhatsApp com esse negócio do Trump, né? Que 2h30 da manhã, o nego tá me mandando mensagem para olhar o mercado da Ásia. Até hoje, eu tô com quase 60 anos. Aí eu falava, meu, você vai chegar às 6 da tarde, você vai sair daqui para ir fazer o que você gosta, não sei o quê. Só que o cara com quem você vai estar competindo para ganhar dinheiro vai estar psicopata num grupo de WhatsApp, num grupo. Não, 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 não. Então você não só não vai ganhar dinheiro aqui no banco, como você vai ser demitido. Então não faça cagada, cara. Pega o que você tem de bom. Todo mundo tem alguma coisa que nunca antes na história a gente teve tanta gente competindo e tanta gente competente. Porra, pega o que você tem de bom, o que te diferencia, nem que seja um pouquinho do resto, e foca nisso, cara. O meu filho vai fazer 30 anos agora. Eu acho que o boletim dele de escola era só letra, não tinha nem nota, era aprovado pelo conselho de classe, era, sabe? E eu nunca forcei nada, por quê? Porque ele entra numa sala com 30 pessoas que ele não conhece, depois de meia hora ele virou o melhor amigo das 30, sabe? Eu,
Ao contrário, se eu entrar numa sala com 30 pessoas que eu não conheço, eu vou passar 5 horas lá e vou continuar sem conhecer ninguém. Mas tudo bem, né? Então, eu tenho 3 filhos, e eu sempre identifiquei qual ponto de, como é que se diz? Qual ponto de excelência que cada um tinha, e sempre foquei naquilo, nunca cobrei o contrário. Nunca cheguei para o meu filho, só tinha nota com letra no boletim, falei, porra, Guilherme, eu vou te colocar para fazer aula particular de matemática, de química. Meu, dane-se, cara. Para quê? Ao contrário, filho, vamos lá com o pai vender meu carro. Sabe esse tipo de coisa? Trocar ideia com o fulano, é a praia dele. E hoje em dia o mundo não dá mais lugar para quem não esteja na sua praia. Acredita em mim. Vai tentar, pô, tô aqui brigando. Meu, você vai perder, cara. Porque o mundo tá feito de fanático, né? Vamos lá, a última, vai? Boa, acho que dá pra. Você acha que dá tempo da gente fazer mais uma e depois abrir para umas perguntinhas rapidinho? Claro. Boa. Não, legal. Eu acho que agora só dando uma finalizada, assim, uma pincelada é, mais geral, eu queria saber um pouquinho o seu take, a sua visão em relação ao momento atual de mercado. Ou seja, acho que dá para tocar primeiro a tarifa do Trump, questão do IOF que você falou, que tirou umas noites de sono sua, assim. Sim. E acho que também. Enfim, o que você vê de movimento dentro do mercado em questão de tecnologia? Eu acho que você deve ter pego bastante essa transformação. Você falou que, putz, pegou uma época no Brasil que não tinha nem computador, não tinha Uhum. coisa assim. E hoje em dia o mercado é todo digitalizado, a operação é tudo bem automatizado, assim. Eu acho que esses três Então, tópicos principais, assim. não, então, eu acho que isso vai ficar cada vez maior. Eu me lembro de um fundo que tinha computador dentro da análise para fazer a arbitragem de ações, né? Que gastou, isso eu li faz 10 anos, tá? Gastou 300 milhões de dólares para aumentar em um nanosegundo, a velocidade da conexão dele com a bolsa. Tem muito trade, se você ficar olhando para a tela, tem muito trade que aconteceu e você nem viu, porque é tão rápido que não fica lá compra, venda, já foi, já era, né? E eu acho que isso é um movimento que está aí para ficar e para piorar na boa, no sentido, o que aconteceu? Olha, caiu 5%, eu nem vi. Só que nesses 5% tiveram milhares de trades. Você não viu, tá? E quanto à situação de mercado, eu acho que eu até fiz um post no Twitter sobre isso, tá? Enquanto não mexerem, não falarem sobre controle de capital, tá tudo bem para nós. Pode cair, pode subir, mas não tem crise, né?
O que o gringo tem horror é assim, cara, eu posso colocar dinheiro lá desde que eu possa sair. Posso perder? Posso, mas tudo bem. Eu me lembro, na Constellation, no auge da crise do governo Dilma, que a bolsa caiu pacas e tal, e a gente tinha muito cliente gringo, muito mesmo, muito, 2 bi de dólar, né? E aí a gente tentou marcar reuniões em Nova York e Londres durante uma semana para estar explicando as oportunidades, etc, etc, etc. E a gente não conseguiu. Era sempre, desculpa, a minha agenda está cheia, desculpa que eu não vou estar aqui, desculpa que não sei o que e tal. Até que um brother virou e falou, Rodrigão, vou te dar real, velho. Vocês estão tão mal na fita que se eu colocar o meu dinheiro aí e perder, eu perco o meu emprego. Que o meu chefe vai falar, você é um idiota, você não lê jornal, você não está vendo, acabou aquela merda lá, sabe? E nós não estamos lá ainda, porque, por enquanto, está tendo um bom senso de tipo, meu, deixa vir a tarifa, vamos negociar um setor ou outro, mas chegou a se falar em limitar a remessa de dividendo de empresa americana para os Estados Unidos. Meu, se isso acontecesse, acabou, velho. Game over. Porque quem faz isso pode amanhã pegar quem tem título público aqui, gringo, e falar: ó, eu vou limitar você remeter o que você ganhar com um título público aqui, ou com bolsa, ou com. Sabe? É um negócio muito complexo, né? Então, eu acho que o Trump, ele está dando uma sacudida no mundo inteiro, não é só aqui. Na minha opinião, esses 50% não tem nada a ver com o Bolsonaro, foda-se o Bolsonaro. Tem a ver que ele está em guerra comercial aberta com a China, está puto com o Putin, sem ser irônico, né? Putin, está Putin com o Putin. E, porra, meu, o Lula vai receber o cara do Irã, mano, que acabou de ser bombardeado ali. E é uma pessoa não grata em Israel, que é um aliado histórico de primeira linha dos Estados Unidos. Então, o Lula teve a manha, Lula que eu falo é o governo, e tipo, cara, como dá para eu irritar mais os Estados Unidos? Faz A, B, C, D, E. Ele fez A, B, C, D e E. Não é o Bolsonaro, cara. Não, vamos acabar com o dólar como moeda de comércio. Vamos fazer uma moeda do BRICS. Porra, cara. Não, você acha que o outro lá, né? E é o que eu brinco, né? Você sabe como você faz sexo com o gorila? Você sabe, Murilo? Pior que não. Do jeito que ele quiser, né? Então, você vai querer fazer sexo com os Estados Unidos, achando que a economia, a maior economia do mundo. Pô, então esse 50% é totalmente simbólico, presta atenção, na minha opinião, de novo, não tem nada a ver com o Bolsonaro, nada a ver com blá, 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 e vão negociar.
Se não fosse isso, os mercados não estavam se comportando como estão. Todo mundo fala, porque a Faria Lima está em denial. Tá nada. É o esquema do Trump. Cara, eu vou meter 50 e vamos, qualquer negociador faz isso. É a famosa ancoragem. Eu meto 50. Você fala, puta que pariu. Aí você cai para 30, você vai ficar feliz pra caralho. E ele também, que é o que ele queria os 30. Então, calma, sabe? Calma. E que quanto tempo falta para vocês se formarem? Aqui eu acho que vai ter bem variado, assim. Tem gente que tá pra formar esse ano, tem gente que tá. Eu tô 2 anos e meio ainda, mas é bem Hum, variado, assim. Tem gente que tá entrando agora também. Não, um conselho que eu daria para vocês é muitas assets, a Constellation, inclusive, fazem um challenge todo ano e as ligas de finanças do Brasil inteiro entram. Todo mundo que a gente contratou nos últimos 5 anos foram daí. É a maior entrevista possível que você pode ter. Não porque o teu case era bom, mas porque você apareceu, você, sabe, estava lá e a gente conversava, pô, a, que a Heloísa mandou bem pra caramba, né? Soube se expressar bem, vamos chamar ela para um papo, sabe? E eu sei que tem várias assets fazendo isso hoje. Na área de equities, eu não sei na área de renda fixa. Mas, enfim, a gente, quando ia contratar a gente, é, ia preferencialmente pegar currículo de turma de liga. Isso é fato. Né? E aí eu me lembrei agora, que eu estava falando de MBA, para vocês fazerem Ivy League, ou não sei o quê. Eu estava lá em Wall Street, aí um cara que trabalhava comigo mais cedo, ele falou, Rodrigão, vem ver uma coisa aqui. Aí ele pegou uma pilha de currículo. Ele falou, tá vendo isso aqui? Eu tô, ele, olha só, jogou tudo no lixo. Ele falou, aqui é Harvard, Harvard é Harvard. Ponto. Aí tem Ivy League e os outros é lixo. Então, para que gastar dinheiro para ir pro lixo, porra? Sabe? Pô, custa caro. US$ 300 mil, 1,5 milhão de reais, 1,6 milhão. Pô. Então é isso, gente. Boa. Perguntas? Acho que dá pra abrir agora, se alguém tiver alguma pergunta aí, não sei se a gente vai fazer abrindo o microfone, mandando no chat aí, mas Se podemos. perguntar para onde vai o dólar, eu não respondo, hein? Quem tiver uma pergunta pode abrir o microfone. Oi, oi, tudo bem? Consegue me escutar? Consigo. Rodrigo, eu queria saber qual foi o maior desafio da sua carreira? Maior o quê? Desafio. Desafio foi trabalhar em Wall Street tendo que falar inglês com americanos. Então, e foi uma coisa muito legal, Luísa. No MBA, no primeiro dia, teve uma palestra só para estudante estrangeiro. E a mulher falou: olha,
vocês estão acostumados, quando estão em aula, no ambiente de aula, a terem aula de inglês. Então, se você ouve um outro aluno falando inglês melhor que você vai achar que ele é top. E você vai se preocupar com como você fala com o teu professor. Ela falou, velho, aqui, meu, vai ter um bando de americano idiota que vão falar uma bobagem com sotaque perfeito, porque eles nasceram aqui. E o professor não está nem aí para sua pronúncia, desde que você se faça entender, sabe? Isso foi super importante, mas num ambiente de trabalho, se um cara cresce para cima de você, falando inglês fluente, eu pelo menos, eu não conseguia rebater na mesma moeda. Então, foi um desafio, outra cultura, um mundo selvagem, e foi muito legal. Entendi, obrigada. Imagina. Acho que pode falar, Marcos. Rodrigo, minha pergunta é também um pouco mais do lado comportamental. Você é um cara, pô, bem sucedido, da Constellation, passou por um monte de casa. E como que você fez para lidar com tantas pessoas? Eu acredito que tenha gente que queira ter puxado seu tapete alguma hora. Não, no começo foi muito mais comum, quando eu era trainee, porque imagina, pô, tem 20 trainees, 3 vão ser efetivados. Aí era puxação de tapete monster, né? Mas já mais velho, já trabalhando, já com um nome feito no mercado, nunca tentaram puxar o meu tapete onde eu trabalhava. Quem tentou puxar o meu tapete várias vezes era meu concorrente, o que faz parte do jogo. Entendeu? E as pessoas eu sempre fui aberto para ajudar. Eu nunca fui aquele chefe pentelho, que humilha, que enfim. Então, eu sempre fui querido e sempre dei muito valor para a pessoa humana que trabalha comigo, né? Eu não sei se você sabe, mas eu trabalhei 4 anos tocando o dinheiro do Jorge Paulo Lemann. E ele sentava numa mesinha na minha frente. E era até engraçado, imagina, o cara bilionário, dono da Ambev, dono da Heinz, dono do caceta, sentava lá na minha frente, ficava contando piada, perguntando coisa, tal. E ele sempre ele falava, cara, eu a vida inteira eu contratei pessoas que eu tinha que puxar a coleira ao invés de empurrar. E isso me marcou muito, sabe? E conhecendo a turma dele lá, o Marcel, o Beto e etc, tal, é exatamente isso, cara. Inclusive tem um discurso ou uma fala do Brito, pode anotar aí, em Stanford, que foi CEO da Ambev. Acho que tem no YouTube. Acho que se botarem Brito, Stanford, é sensacional, porque é exatamente, na minha opinião, a receita do sucesso.
Eu conheci o Brito, ele está fora da Ambev já faz anos, tal. Mas é bem, pra você ter uma ideia, cara. Quando eu trabalhei com o Jorge, a gente trabalhava aqui na Faria Lima, o andar era dele, o escritório. Só que para você parar o carro na garagem, cujo escritório tinha direito a tantas vagas, eu tinha que pagar. Foda-se. Tinha uma geladeirinha lá com coca, água, não sei o quê. Eu tinha que pegar a coca e marcar para pagar no final do mês, cara. Sabe? Então, esse discurso do Brito é muito isso. Que ele fala, cara, eu tô aqui para dar dinheiro para o meu funcionário. Eu não estou aqui para dar cerveja. Eu não estou aqui para dar carro. Não estou aqui para dar. Se ele quiser cerveja, carro, não sei o quê, ele que compre. Sabe? E uma coisa que os jovens são muito bobinhos, que tem o que eu estava vendo, né, que o Google, você sabe que o prédio do Google é no mesmo que o escritório do Google é no mesmo prédio do BTG. E o Esteves teve que dar um jeito de arranjar um elevador só para ele, para não ter que subir com um cachorro na porra do elevador com o cliente. Imagina você pegar um sheik árabe bilionário que está fazendo um negócio e ter um cachorro fazendo xixi na calça do cara. Né? E qual que é a manha? A manha é a seguinte, cara, se eu te dou restaurante dentro da empresa, creche, academia, o que seja, você vai trabalhar 24 horas por dia para mim, cara. Porque você vai almoçar com quem? Com um companheiro de trabalho. Você vai malhar com quem? Com um companheiro de trabalho. Você, como tem a creche, você não tem que buscar seu filho pequeno. Você pode trabalhar mais. Então, eles vendem como sendo uma coisa, olha como eu sou querido, como eu sou fofo, como eu... Caralho, velho. Pô, se orienta, pô. Ó, é isso. Rodrigo, posso fazer uma pergunta antes da gente encerrar, por favor? Não sei se alguém mais quer perguntar também. Claro, cara. Primeiramente, muito obrigado pelo bate-papo de hoje. Com Pô, certeza, que eu que estava agradeço. com meu caderninho aqui anotando bastante coisa. Eu queria aproveitar que você comentou bastante a respeito de como pôde cultivar ao longo da tua carreira um network global com pessoas de diversos países, diversas culturas. Eu queria perguntar para você quais diferenças você aponta como as principais entre o profissional brasileiro, crescido, criado e desenvolvido aqui, e um profissional americano, um europeu, e o que a gente pode tirar de proveito disso para a gente melhorar enquanto profissional? Então, boa pergunta. Aqui no Brasil, infelizmente, o QI, que é o quem indica, é importante pra caralho. Nos Estados Unidos, tem nego de Massachusetts trabalhando em Nova York que ninguém nem sabe quem é o pai. Então, nós ainda somos uma comunidade, somos uma bolha fechada, onde todo mundo conhece todo mundo. Você liga para o ex-empregador da pessoa, pô, que a Heloísa era bacana, foi, sabe? É outro hype. Nos Estados Unidos ia chegar o resumê lá do Felipe, ia ser só Felipe. Né? Então, por isso que eu bato tanto na tecla, façam networking. O nosso mundo aqui continua sendo uma bolha
onde todo mundo acaba conhecendo todo mundo, de um jeito ou de outro. Ou, pô, eu tenho um amigo do amigo do amigo que te conhece, né? E, na minha opinião, é cultural. Eu acho que vai continuar. Né? Lá fora, velho, eu ia de ônibus para a escola e eu ficava pensando, e passava pelo Harlem, em Nova York, ali, tinha uns manos vendendo droga, sabe? Eu pensava, velho, se eu morrer aqui, eu vou ser enterrado como um indigente, porque ninguém nem sabe quem eu sou. Sabe? Juro, pensava nisso mesmo. Aqui, eu sou elite, cara. Então, eu não conheço Lula, não conheço ninguém de Supremo, mas se eu precisar falar com qualquer um, eu vou dar um jeito de arranjar alguém que vai me colocar na frente do cara. Né? Que é uma coisa muito legal, aliás, que o Florian Bartunek, que foi meu sócio por 12 anos lá, falava. Ele falava, cara, eu nunca indico, tem muita gente que me pede, porra, meu filho está se formando, queria trabalhar em tal lugar, você pode dar uma ajuda para ele? Ele falou, ó, eu nunca indico ninguém, mas eu coloco você para falar com a pessoa. A partir daí é contigo. E já é um puta passo, vai. Né? E nos Estados Unidos, esquece essa porra, cara. É, meu, é gente competindo contigo que vem de Seattle, da Flórida, de Washington, do Caralho 4 para trabalhar em Nova York, pô. Né? Então, eu acho que essa é a grande diferença. E dado isso, dado que você está vendo que isso é assim, joga o jogo. Né? Pô, eu nem sei como é que eu tô aqui, é o Murilo, né, que me chamou. Pô, o cara me conheceu, já falou comigo, tá comigo aqui no WhatsApp. Se amanhã pedir algum favor, eu vou dar um jeito. Sabe assim? E é isso, gente. Obrigado. Imagina. Falou? Posso dormir, que eu sou velho, idoso. Pode sim, só queria tirar uma foto juntos aqui, um print. Então, eu só vou pedir Tira, pro pessoal abrir a câmera e daí a gente tira. vamos. Boa, não sei se tem mais alguém aí com câmeras. Ô, gente, ô, turma. Aí, vamos, vou tirar. Sorrisos. Feito. Obrigada. Vocês Boa, gostaram? boa, muito legal, Muito. Rodrigo. Muito Eu legal. gostei bastante. Conta comigo, qualquer dúvida, fala com o Murilo que tem o meu contato aí, e tamo junto. Boa. Acho que vai Falou? vir bastante coisa aí. A gente vai se falando também, Rodrigo. Pô, pessoal, também agradecer a todo mundo que participou aí. Obrigado por também vir escutar o Rodrigo. Pô, dá pra extrair muita coisa legal dessa conversa e muita coisa massa de ouvir de pessoas que estão no mercado faz bastante tempo. Mas, Beleza? mas isso que eu acho legal, ó. São 8:30 da noite, vocês estão aqui ouvindo eu falar. O teu competidor, que vai se fuder na vida, deve estar tomando um chopinho com os amigos, tá vendo Netflix, não sei o quê. Então vocês estão no caminho certo, meu. Boa.